Hello guys, how are you doing? Today we have one more class. Are you excited? I'm so excited. Today we're going to talk about resumes. Nós vamos falar sobre os currículos. E a gente tem dois nomes para currículo, gente. Eu sei que no Brasil é currículo e muita gente quer traduzir como curriculum, mas não é a mesma coisa, tá? Curriculum é o currículo tipo de uma aula, né? Que ela segue, o currículo que eles vão seguir, a aula que eles vão estudar. Isso é um curriculum. A maioria das professoras usam isso. Então, o nome mais utilizado chama resume. Resume. E olha, gente, a gente vai fazer o stress no resume. A gente vai usar o stress lá no final, tá? Da palavra. Porque se a gente falar resume, que é outro stress, né? Aí a gente vai estar falando de continuação. Então, currículo, a maneira mais usada, fala resume. Resume. And we have CV. Tem também o que eles chamam de CV, né? Que chama Curriculum Vitae. Que é... Eles sempre abreviam, tá, gente? Então, eles sempre usam CV. CV. And they usually use CV. But it stands for Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. CV. So you have two options. You can either say CV or resume. Usually, I say resume, but you can choose. The first section of your resume is called personal information. São suas informações pessoais, tá? Então é lá que você vai deixar suas informações. Não precisa ser uma section grande, tá? No meu resume, por exemplo, vou ver se eu consigo dar uma foto do meu resume pro editor colocar aqui, que eu fiz na faculdade. É bem pequenininho mesmo, só tipo uma linha que eu escrevi as minhas informações pessoais. So, first thing you need on your resume, please, is your name and your last name. Seu nome e seu sobrenome. O sobrenome que eles te chamam, tá, gente? O sobrenome que tá nos seus documentos. Então, seu first name and your last name. Seu primeiro nome e seu último nome, que é o seu nome e o seu sobrenome. Your contact information, suas informações para contato. So, usually your cell phone number, seu número de telefone, or your email. Your email has certain things. So, let's talk about it. First of all, your arroba. Como fala arroba em inglês, Vitória? Arroba é at. At, igual at de horário. Tanto que às vezes, já viu, a americana às vezes coloca assim, né? What time is dinner? At, e coloca um arroba, 9 p.m. Então, ao invés de ele escrever AT, ele só coloca um arrobinha ali e coloca 9 p.m. Então, é porque at é o arroba. Dot é um ponto, dot, underscore, que o brasileiro chama de underline. Gente, underline em inglês é sublinhar, né? Quando você faz um risco embaixo de alguma palavra, alguma frase, né? Então você está sublinhando. Agora, underscore é aquele símbolozinho, né? De underline que eles usam, né? Mas que é aquele símbolozinho pequenininho assim de baixo. E hyphen, que é o hífen. Hyphen. Isso é importante pra quê, Vitória? Pra você usar quando você estiver falando pra alguém, né? Vai que você tem que soletrar seu e-mail, né? Por exemplo, meu e-mail é victoriaglucas@gmail.com. So what do I say? If I have to spell it, victoriaglucas@gmail.com. Então o quê? É .com. E, gente, se possível, crie e-mails que não tem .com.br, se você quiser um emprego no exterior, tá? E por que isso? Porque aqui a gente não usa .br, porque aqui não usa, aqui só usa .com mesmo, né? Porque BR é de Brasil. Então, se possível, criar um e-mail desses, né? Que seja tipo Gmail, alguma coisa assim. I think it's better, mas personal opinion, né? É uma opinião minha mesmo. Não que vocês tenham que seguir isso, mas aqui os e-mails normalmente não tem .br. And then you have to put your location, a sua localização. But guys, remember, quando eu digo location, eu quero dizer a cidade e o estado. País somente se você estiver em outro país, tá? Por exemplo, você está no Brasil e está aplicando para um trabalho aqui nos Estados Unidos. Mas no meu, por exemplo, está só escrito Orlando, Florida, tá? Então eu só escrevi Orlando, Flórida, pronto. Porque normalmente a gente usa a sua cidade e o seu estado, tá? Então, city and your state. So, my example is Orlando, Florida. Tá? Orlando, Flórida. It can be, for example, Boston, Massachusetts. Ok? Just an example. E aí você pode colocar, né? Another one. São José dos Campos, São Paulo, tá? And then, if you're not in the country that you're applying to,
you have to specify your country, just so they know exactly what it is, because they might not know what SP means. São Paulo, ok? Então, se você está em outro país, você está aplicando para outro país, né? Por exemplo, você está morando no Brasil, está aplicando para um trabalho aqui nos Estados Unidos ou lá na Inglaterra, especifica qual que é o país, porque eles talvez não vão saber o que é SP, né? Eles vão saber exatamente o que é SP, que significa São Paulo. Guys, never write out your full address. Never, ever, ever. Então, nunca escreve seu endereço completo. Rua, bairro, número. Não precisa de nada disso. Não tem necessidade. Another thing that's super important in your resume, if you have it, is your LinkedIn URL. O que é isso, Vitória? É o seu URL do LinkedIn, que você vai achar no LinkedIn, copiar e colar lá. Por quê? Porque a pessoa pode simplesmente digitar no LinkedIn, te procurar, e lá ela vai ver muito mais sobre você, se ela estiver realmente interessada. Então, você pode colocar lá todas as informações, né? O seu telefone, o seu e-mail, de onde, a sua localização, né? E o seu LinkedIn. Here, guys, most resumes have an executive summary. Vitória, what is an executive summary? An executive summary is just basically a description of what you are, what you do, and skills that you have that are useful for that job, ok? Então, é basicamente um resuminho que vai falar o que você é, quem que você é, tá? Ele vai falar qual que é a sua experiência e alguma skill que você tem para aquele trabalho. Alguma habilidade que você tem que seja importante para aquele trabalho, ou que você acha importante em geral, e por que você, né, entraria nesse lugar. Então, você coloca esse skill que você tem. But very important, you can't write in first person. Vitória, como assim? Não posso escrever na primeira pessoa? Não pode. Eu também fiquei um pouco quando me contaram isso, mas seu executive summary não pode ser escrito em primeira pessoa, tem que ser escrito em terceira pessoa. Jesus amado, Vitória, você não pode usar a palavra I, me, nada disso. Eu, Joe, me, I. Não pode, galera. Tem que ser escrito em terceira pessoa. Ok, guys, I'm gonna read my temporary executive summary, tá? Porque lá na faculdade a gente tem que fazer muitos currículos, né? Pra gente ter essa experiência e eles analisam muito, né? As pessoas do RH lá da faculdade analisam. Porque eu também faço faculdade de business. Então eu tenho a faculdade de linguísticas, mas eu também tenho a de business, né? Eu quis fazer esses dois porque eu adiantei algumas aulas no high school. Então, esse aqui é pro meu de business, tá, gente? So, I'm gonna read it to you. A bilingual student working towards a Bachelor of Science in Business Administration with a major in management. Hardworking and result-oriented professional with great communication and organization skills. Experienced leader with QuickBooks, Microsoft, and certifications. Proven knowledge of business management and content creations for online courses. E, gente, se vocês separarem, eu não falei na primeira pessoa. Eu comecei, pra mim foi difícil desenvolver isso. Eu pedi a ajuda de algumas pessoas experientes lá da minha faculdade, né? Alguns counselors, pra me ajudarem nessa área, porque pra mim era muito difícil eu não escrever na primeira pessoa sobre eu mesma, né? Então, eles me ensinaram a começar com alguma coisa. E pra mim, o que é muito importante aqui nos Estados Unidos é uma skill que eu tenho, que não muitas pessoas têm, que eu sou bilíngue, né? Em um futuro bem próximo, eu vou ser poliglota em várias línguas, mas no momento eu sou bilíngue, né, gente? Eu arranho algumas outras línguas, né, mas por enquanto a gente vai ficar no bilíngue. Então, eu escrevo isso, né, que eu sou bilingual, e lá eu especifiquei também para quem estiver lendo e tiver interesse. Mas é muito importante você falar, né, na terceira pessoa, nesse executive summary. É muito importante mesmo. Então, o mais importante é você não colocar pessoa, tá, gente? Não coloca pronome, não coloca nada, tá? Já vai direto. Bilingual student, experienced leader, hardworking professional with great communication skills. Tá vendo? Já vai direto e não especifica mesmo a pessoa. And after you put all your personal information and your executive summary, we're gonna go into education. You don't have to specify about your schools that you went to and like that you studied before. That's okay. Just your college. If you have a bachelor's degree, if you have a master's, if you have a PhD, I don't know. You have to specify your education and where you got it from. Então aqui você vai colocar o seu nível escolar, né? O seu nível de educação que você teve em escolas, faculdades, etc. Se você tem um bachelor's, um master's, um PhD, aí você vai colocar, né? Por favor, não coloquem antes da faculdade, tá? A partir da faculdade só que a gente coloca. Por exemplo, eu coloquei University of Central Florida, Orlando, e coloquei o ano que eu vou graduar, tá? Então você vai colocar o ano que você graduou. Então, você coloca lá, né? UFMG, Minas Gerais. O ano que você graduou ou que você vai graduar futuramente. E embaixo você vai colocar qual que é o seu diploma.
For example, here it's a Bachelor of Science in Business Administration, Management and Linguistics. That's my major, guys. Esse é o meu diploma que eu tô pegando, então é grande, né? Mas é importante a gente saber, porque aqui tem Bachelors of Science e Bachelors of Arts, o que é diferente do Brasil também, eu sei, gente. Mas aqui eu especifico no meu diploma, eles pedem para especificar. Bachelor of Science in Business Administration, Focused in Management and Linguistics. Pronto, acabou. Você escreveu o que você fala. Você fez Civil Engineer. Civil Engineering. Muito mais simples, né? O que eles falariam, né? É Bachelors of Science in Civil Engineering, porque Civil Engineering é um Bachelors of Science. Ou Bachelors of Arts in Communication, né? Que é um Bachelors of Arts aqui. Então isso nada mais, nada menos é o tipo de estudo, o tipo de estrutura que a sua faculdade oferece. Tá dependendo do seu major que você tá fazendo, ele vai oferecer um. Então, por exemplo, na faculdade da minha prima, que ela faz comunicações, lá é um Bachelors of Arts. O que é isso? É uma coisa mais focada no lado de humanas, tá? Então é o Bachelors, aqui que eles falam, né? É o Bachelors of Arts, tá? Não tem nada a ver com artes em si, tá, gente? O meu, por exemplo, é Bachelors of Science, porque é uma coisa mais de exatas, né? Então eu tenho os dois, eu tenho tanto de Science quanto de Arts, porque Business é muito Science, todos os majors da faculdade são Bachelors of Science, na faculdade de Business, mas o meu de Linguísticas é um Bachelors of Arts. Por quê, Vitória? Porque é uma coisa mais de humanas, mais de letras ali, né? Então eu tenho os dois no meu currículo. Mas se você tá no Brasil, faz faculdade no Brasil, não se preocupa com isso, gente. Não vai mudar nada. Só coloca lá, especifica qual que foi a faculdade que você fez e qual que é o seu diploma. Great, guys. After education, you're gonna put your experience. Vitória, o que é minha experience? É a experiência que você teve de trabalho, em qualquer área que você teve experiência de trabalho, você vai colocar ali. Até se você é iniciante, né? Se você é uma pessoa mais nova, como eu, que não teve tantos trabalhos assim na vida. Meu pai teve tantos trabalhos, o currículo deles é páginas e páginas e páginas. Mas como eu sou iniciante, né? Não sei se tem alguém que já foi iniciante aí no currículo, você não vai colocar tanta experiência, né? Se você não tem tantas. Aí você pode colocar outras coisas que eu vou te falar depois, tá? Mas é experiência. And you have to remember, you have to put in chronological order. O que é isso, Vitória? Tem que ser em ordem cronológica. Então, do mais recente até o menos recente. Então, por exemplo, eu tive 3 trabalhos. O que eu tenho trabalhando agora, eu trabalho na empresa dos meus pais, porque eu dou aula de inglês. Então, é o meu primeiro que eu vou colocar ali. Eu vou colocar tal. Depois, eu vou colocar minha outra experiência, que foi trabalhando em um spa. Então, eu vou lá e vou colocar minha experiência. Tal. Se eu tiver outro trabalho que eu tive antes desse, eu vou colocar embaixo. E assim vai. Então, o seu trabalho mais recente vem no topo e depois vai escalando para baixo. Porque eles querem saber o que você está fazendo agora, ou qual foi a sua última experiência, que é a experiência mais recente. E outra também é que sua experiência mais recente normalmente é a sua melhor experiência, né? Porque você deve sempre estar elevando o seu cargo. And it's very important that you put the amount of time you work that job. Então tem que colocar qual foi o tempo que você ficou naquele trabalho, quanto tempo você trabalhou lá. Se for tipo assim, de 2010 até agora, né, até o presente, você vai colocar 2010-present, tá? E aí eles gostam que coloque um mês também. For example, August 2010-present. August 2010-present. Então é bem importante você colocar esse ano do lado do canto direito do seu currículo. Que eu acho que é parecido com o Brasil, gente. Eu tô falando aqui pra se alguém não souber exatamente. E você coloca a empresa que você trabalhou também, tá? Você coloca o nome da empresa que você trabalhou lá bonitinho. E a parte mais difícil das experiências. Vitória, eu sei tudo que eu fiz. Ótimo, perfeito. Mas como que a gente vai colocar isso no inglês? Aqui eles recomendam muito usar action verbs. Então você começar a frase com uma ação, tá? Você tem que estar falando exatamente a ação que você fez. Então você não começa a frase com eu fiz, você começa a frase fiz, tá? So guys, você tem que colocar um action verb, tá? E você não colocar pessoa, principalmente porque no inglês não vai fazer diferença, foi eu, você, nós, tudo, mesma conjugação no passado. Então, se for um trabalho que você tinha no passado e você não tem mais, você vai colocar esse verbo no passado. É importante. Então, eu tinha um trabalho no spa, for example, ok? Just an example. Então, eu coloco lá, communicated with parents, tá? Só dando um exemplo. Ou então, communicated with 20 people a day, tá? Para eu dar uma estatística, para ser uma coisa mais renovável, em vez de falar só pais, né? Communicated with 20 people per day. Tá, eu falava com 20 pessoas por dia. Por quê? Porque é um trabalho meu do passado. Não trabalho mais lá. É o que eu fazia e não faço mais. Então já começa com o verbo de ação. É uma dica ótima. E se é uma coisa que você faz até hoje, coloca o verbo no cotidiano.
For example, develop curriculums for English course. Então eu tô falando que eu desenvolvo currículos para cursos de inglês. So, develop curriculums for English courses, tá? Não falei quem, porque obviamente se o currículo é meu, o mínimo que eu tenho que falar é sobre mim. Então não preciso estar especificando e eles também não recomendam. Eles falam para você ir já direto no verbo de ação.